tudo bem com vocês? Então, mais uma vez estamos aqui. Espero que vocês aproveitem bem a aula. E vamos lá, né? Para ser uma aula mais curtinha, para que vocês possam prender a atenção de vocês. Bem, o que a gente tem visto nos últimos dias, nas últimas aulas, são as ligações químicas, né? Então, vocês já sabem, já fizeram exercícios que os átomos, né, todos os átomos, com exceção dos gases nobres, né, tem 1, 2, 3 ou 5, 6, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência e tem como principal objetivo ficar com uma configuração eletrônica semelhante a um gás nobre, com 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada, ou 2 elétrons na camada K, né? Nós já vimos que quando um metal, né? Quando um metal, então, os metais têm quantos elétrons na camada de valência? Então, quando um metal que tem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência liga com um não metal que tem quantos elétrons na camada de valência? Tem os não metais ou ametal. Tem 4, só que o 4 nós não vamos ainda trabalhar, tá? Então, os não metais com 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência têm tendência a receber. Então, os metais com 1, 2, 3 elétrons na camada de valência doam elétrons. Podem doar. Se ele doar um elétron, gente, vamos dizer que seja o sódio. Vocês não colocaram no exercício, notei que acho que vocês não entenderam. Quando um átomo doa um elétron, ele se transforma num cátion com uma carga 1+. Quer dizer, doando um elétron, ele fica com um próton a mais, porque o número de prótons a gente não mexe, né? Quando o metal doa 2 elétrons, como por exemplo o cálcio da família 2A, ele adquire uma carga 2+. E quando um átomo pode doar 3 elétrons, como é o caso do alumínio, ele adquire uma carga 3+, certo? Vocês entendem bem isso por quê? Por quê, gente? Bem, nós vamos rapidinho fazer aqui. E os não metais têm tendência a receber elétrons, né? Um átomo que tenha 5 elétrons na camada de valência recebe quantos elétrons? Para completar 8. 5, 6, 7, 8. Vai ter que receber 3 elétrons, como por exemplo o nitrogênio, né? E ficará com uma carga 3-. 3- significa que o átomo recebeu 3 elétrons. Quem tem 6 elétrons na camada de valência, como os calcogênios, os 7 porquinhos, né? Os 7 porquinhos, Lívia, os seus seios têm poder, Lívia, né? Da família 6A, recebem 2 elétrons, como por exemplo o oxigênio, recebe 2 elétrons. E da família 7A, que são os halogênios, costumam receber 1 elétron, como por exemplo o cloro, e fica com a carguinha -1, né? Então, estes metais se transformam em cátions, enquanto os não metais se transformam em ânions. E eles, então, ficam unidos por força de suas cargas opostas. Essa força é chamada de força eletrostática. Então, aqui está um resumo da ligação iônica, tá? Então, quando um metal se liga com um outro não metal, a ligação é iônica e o composto é um sólido cristalino, né? Então, não esqueçam disso daí, tá? Isso nós já vimos, já estou considerando que vocês sabem isso aí, tá? Então, quando um metal com 1, 2, 3 elétrons na camada de valência se ligar com um não metal com 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, nós temos a ligação iônica, que é a ligação mais forte que tem, né?
Tem também a ligação metálica, que nós vamos assistir na próxima aula, que também é forte. Agora, vejam aqui a situação quando... Então, vocês viram, né, que na ligação iônica o metal doa e o não metal recebe elétrons. Agora, vejam uma situação como, por exemplo... já começa a falhar, aqui a canetinha nem começou a trabalhar, já está começando a falhar. Vamos imaginar o hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Vamos dizer que na sua vida ele acha um outro hidrogênio. Vamos ver o que acontece com o hidrogênio aqui. Gente, vocês conhecem o gás hidrogênio. O gás hidrogênio é H2, né? H2. Se nós fizermos a configuração eletrônica do hidrogênio, que tem número atômico 1 e que não é metal alcalino, gente. Eu falei em 3 aulas isso e estou recebendo exercícios me dizendo que o hidrogênio é metal alcalino. Eu devo pensar que vocês não estão assistindo a aula com muita atenção, né? O hidrogênio está colocado junto com os metais alcalinos, mas não é metal, é gás, né? Então, o hidrogênio tem um elétron só nele todo, é o menor átomo que a gente conhece. Então, a configuração eletrônica é um S1, tá? Então, o hidrogênio tem apenas um elétron na camada de valência. E ele vai querer ficar igual a quem, gente? Qual o gás nobre que ele vai querer imitar o hidrogênio? Vai querer imitar o hélio, que é um gás nobre, que é estável. Tem gente que faz assim, tem que ter 8 elétrons na camada de valência para ficar instável. Ai, gente, preste atenção quando eu estou escrevendo, por favor. Quando eu vou corrigir as coisas, eu começo a ficar nervosa, porque eu gostaria de ter vocês perto para poder corrigir. Esse longe, eu não sei, eu queria falar para fulano, ciclano que escreveu errado, né? Mas então, por favor, olhem lá os exercícios que vocês mandam e preste atenção, gente. Estável, estabilidade, que tá tranquilo, tá feliz, não tá mais reativo, né? Então, o hidrogênio, ele quer ter 2 elétrons na camada de valência, tá? Então, qual é a tendência desse hidrogênio? A configuração eletrônica dele é um elétron na camada K. Então, ele tem um próton, tá? E um elétron na camada de valência. Ele quer ter 2, mas ele não acha nenhum metal que possa dar um elétron para ele ficar estável. Se ele ganhar um elétron, ele fica estável, fica com 2 elétrons, né? Na primeira camadinha, que é a camada K. Ele não acha ninguém que queira dar para ele. Então, o que acontece? Ele acha um outro hidrogênio. Aí surge aquele papinho, né? Ô, hidrogênio, poxa, eu queria tanto ficar estável, tranquilão, que nem o gás hélio, tô com inveja do gás hélio, no bom sentido, preciso ganhar um elétron, você não quer me dar seu elétron? O que o hidrogênio outro fala? Não posso te dar um elétron, porque veja bem, se eu te der um elétron, eu fico sem nada, e sem nada, sem nenhum elétron, aliás, só com um próton, né, se der um elétron, eu fico só com um próton, eu não fico estável. Então, o que será que eles podem fazer? Se um não pode dar, os 2 querem, nesse caso, receber elétrons. Então, o que é que pode acontecer? Então, nesse caso, gente, nós vamos ter um outro tipo de ligação. Quando os 2 átomos têm tendência a receber elétrons, e não a doar e nem receber só, doar e receber, mas os 2 querem receber, vai ocorrer o tipo de ligação chamada de ligação covalente. Então, aqui nós temos a ligação covalente ou molecular. Nós já vamos ver como é que ocorre essa ligação covalente ou molecular. Então, essa ligação covalente, ela ocorre geralmente, a grande maioria das vezes, com ametais, só com os ametais. Nunca um metal, quer dizer, depende, em algumas poucas situações até o metal pode fazer uma ligação covalente, não vou dizer nunca, tá? Mas é raro, tá? Na maioria das vezes, a ligação covalente ocorre entre os não metais, certo? E o que é que vai acontecer? Então, eu não posso mais dar um elétron para o outro. Então, eles vão fazer, sabe o quê? Compartilhar. Vão fazer uma sociedade de elétrons. Então, lembra quando na ligação covalente
um metal doava para um outro não metal, no caso, né, do cloreto de sódio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, que ele doava um elétron, nós fazíamos uma flechinha no sentido de quem doou para quem recebeu elétrons. Aqui, na ligação covalente, nós vamos fazer, ó, gente, assim, ó, englobando os dois elétrons, que agora passam a pertencer aos dois átomos. Eles fazem uma sociedade, tá? Então, o elétron deste hidrogênio pertence também àquele hidrogênio, e deste hidrogênio pertence também a ele. Quer dizer, os elétrons passam a pertencer aos dois. Vamos ver se vocês entendem aqui, né? Então, aqui é um hidrogênio, tá? Um átomo de hidrogênio com um próton e um elétron. Aqui está outro hidrogênio com um próton no seu núcleo, que é seu número atômico, e um elétron na sua camada de valência. Eles vão se aproximando até que se juntam, né? Se juntam aqui formando, então, formando um composto, né? Agora nós vamos formar um composto, certo? Os hidrogênios vão se ligar, então, e essa ligação chama-se ligação covalente, sendo que um elétron é de um átomo, o outro elétron é do outro átomo, e eles vão fazer, então, esse compartilhamento. Aqui está o núcleo de um, o núcleo de outro, e os elétrons passam agora a girar em torno dos dois núcleos, pertencem agora aos dois átomos. Essa ligação, repetindo, a ligação covalente ou molecular, é uma ligação mais fraca do que a ligação iônica e ocorre entre não metais que têm tendência a receber elétrons, tá? Os dois têm tendência a receber. Então tem uma musiquinha aqui, era uma música bem antiga do Roberto Carlos, que é: vamos fazer uma sociedade de compartilhar e os nossos orbitais vamos interpenetrar. O elétron que é meu será teu também, e o elétron que é teu é meu, é meu, é meu. É meu, é meu, é meu. Então agora os elétrons pertencem aos dois e nós teremos então o gás hidrogênio. Eram dois hidrogênios sozinhos que se encontraram. Como um não podia dar para o outro, eles fizeram uma sociedade, compartilharam um par de elétrons e agora formaram o gás hidrogênio como nós conhecemos, né? Ou não conhecemos ainda o gás hidrogênio, altamente inflamável, né? E agora, gente, vocês vão conhecer aqui 3 tipos de fórmulas. Lembra lá nos compostos iônicos? Então, por exemplo, o cloreto de sódio era NaCl, né? Tínhamos lá, tem gente que fez errado. Ai, gente, queria tanto que vocês entendessem. Fluoreto de magnésio, depois eu corrigi com vocês. E teve gente que acho que não corrigiu. Fluoreto de magnésio era MgF2, né? Esses compostos iônicos, que é metal com não metal, eles formam retículos iônicos, fórmulas bem, quer dizer, fórmulas estruturais que a gente nem trabalha assim a nível de, nem a segundo grau a gente não trabalha com as formas geométricas dos compostos iônicos. Já nos compostos covalentes, na ligação covalente, nós vamos ter 3 tipos de fórmulas, tá? Nós vamos ter esta fórmula aqui, onde aparecem os elétrons da camada de valência, que nós já vimos que é a fórmula de Lewis. Então, o Lewis representa, né, o símbolo do elemento, que representa o símbolo do elemento, os prótons que ele tem no seu núcleo, o número de elétrons nas camadas mais internas, e aparece o elétron na camada de valência. Então, quando aparecem esses elétrons, e aqui nós vamos englobar os dois, veja bem, esse hidrogênio ficou com 2 elétrons, esse hidrogênio ficou com 2 elétrons também, então ficaram aqui com o gás nobre hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência, né? Ficaram estáveis. Muito bem, essa é a representação de Lewis.
Nós temos agora, gente, vejam bem, nós representamos o hidrogênio também assim. Vejam bem, prestem bem atenção. Cada par eletrônico compartilhado é representado por uma linha, assim, um traço. Então, este tracinho é a mesma coisa que dizer que tem um elétron fornecido por esse hidrogênio e um elétron fornecido por esse hidrogênio. Então, essa fórmula com tracinhos nós chamamos de fórmula estrutural. Então, a fórmula de Lewis é aquela que aparece nos elétrons na camada de valência. A fórmula estrutural é aquela em que, de acordo com o número de elétrons compartilhados, vai ser o número de tracinhos aqui. Só tem um tracinho, quer dizer que um par eletrônico foi compartilhado. E esta fórmula aqui, que nós já conhecemos, que é chamada fórmula molecular. A fórmula molecular me diz quantos átomos participam, quais são os átomos que estão participando da molécula e quantos são eles. Então, aqui nós temos 2 hidrogênios, nós colocamos aqui. Aqui não aparece nada de elétrons, nada. Tem nada de elétrons. Aqui não forma íons. Ligação iônica forma íons e a covalente não. Então, a ligação covalente não forma íons positivos e negativos. Não forma, tá? Então, ligação covalente ou molecular é o que a gente está vendo agora, que é a ligação entre não metais, onde ocorre, então, o compartilhamento de elétrons, tá? Na ligação iônica era doar e receber. Nesse caso é compartilhar. Vamos fazer uma sociedade de compartilhar. E os nossos orbitais vamos interpenetrar. Eu não sei se vocês entendem por que... Bem, depois eu vou explicar isso aqui, senão só me confundir agora. Agora nós vamos ver qual é o gás mais importante para a nossa vida. É o gás oxigênio, né? Sem ele, a gente não pode durar mais do que alguns minutinhos só, né? Então, gás, agora a formação do gás oxigênio. Gás oxigênio, extremamente importante para a nossa vida, né? Gás oxigênio. O gás oxigênio é formado de oxigênio, claro. O oxigênio, ele está na família, qual família que está o oxigênio? Está na família 6A, ou grupo 16. Então, tem 6 elétrons na camada de valência. O número atômico do oxigênio é 8. Façamos a sua distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p4, né? Então, na primeira camadinha, o oxigênio tem 2 elétrons na camada K, e na camada KL ele tem 6 elétrons. Então, ele está instável, porque ele quer ter 8 elétrons igual ao neônio na última camada. Ele quer ficar com 10 elétrons no total. Para isso, ele tem que receber 2 elétrons. Mas o gás oxigênio, o oxigênio, neste caso, não encontra nenhum metal que queira dar elétrons para ele. Ele encontra um oxigênio igual a ele. Então, o oxigênio tem quantos elétrons na camada de valência? A representação de Lewis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Representação de Lewis é o número de elétrons que tem na camada de valência, que é a última camada. Os dois átomos são instáveis porque não têm 8 elétrons na camada de valência e querem ter. Então, o que eles podem fazer? Será que um pode dar para o outro? Não. Se um der para o outro, quem dá? Quem tem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Quem tem 6 não pode dar, tem que ganhar. Quem tem 5, 6 e 7 ganham, recebem elétrons, né? Então, resta para eles fazer o quê? Compartilhar, fazer uma sociedade. Vamos fazer uma sociedade de compartilhar. Então, o que acontece?
o oxigênio. Como é que eu faço? Como é que eu demonstro isso? Então, eu vou fazer aqui uma linha que englobe os dois elétrons, dizendo que agora, no momento em que eu faço isso, esses elétrons pertencem aos dois átomos. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda não está bom. Esse oxigênio, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda não está bom também. O que eles vão fazer? Oh, eu ainda não estou estável. Eu também não. Que tal se a gente der mais uminha? Ou seja, fazer mais uma sociedadezinha. E eles realmente fazem mais uma sociedade com mais um par eletrônico, né? Então, agora vamos ver como é que ficou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai, que bom, estou estável. E esse oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, os dois estão estáveis, então a ligação para por aí, tá? Então, esta ligação do oxigênio, essa fórmula aqui, nós chamamos fórmula de Lewis, pois apresenta os elétrons da camada de valência, né? Essa é a fórmula de Lewis, tá? A fórmula estrutural, eu coloco o símbolo do elemento e quantos pares eletrônicos foram compartilhados? 2. Então, eu vou representar cada par com um tracinho. Os outros elétrons eu não mostro mais. Esse aqui é o primeiro par compartilhado e esse é o outro par compartilhado. 2 pares compartilhados. Esta ligação covalente é chamada de ligação covalente dupla. É dupla. Eu esqueci de falar que no caso do hidrogênio, como é H, um tracinho só, H, porque foi compartilhado só um par eletrônico, é chamada de ligação covalente simples, tá? Simples, quando apenas um par eletrônico é compartilhado. Nesse caso, nós temos uma ligação covalente dupla, porque são 2 pares de elétrons compartilhados. Esta é a representação ou a fórmula de Lewis. Esta aqui em que aparecem os 2 tracinhos representando 2 pares eletrônicos compartilhados é a fórmula estrutural e a fórmula molecular, nós colocamos o símbolo dos elementos que estão participando da ligação. Qual é o elemento? É apenas um, o oxigênio. Quantos, não tem nada a ver com elétrons na fórmula molecular, é quantos átomos estão participando da ligação. Quantos átomos de oxigênio? Só 2. Então, nós vamos ter a fórmula molecular O2. E assim, então, o ar que a gente respira, o ar, né? O ar tem nitrogênio, oxigênio, argônio e outros gases mais, em bem menor quantidade. O oxigênio tem cerca de 22% ou 20% do ar. Ele apresenta uma ligação covalente ou molecular simples. Os compostos moleculares formam, então, moléculas, certo? Muito bem. Então, fórmula de Lewis, fórmula estrutural, fórmula molecular, e essa é uma ligação covalente dupla, tá? Muito bem, pessoal. Então, agora a gente vai ver qual é o outro gás que existe no ar atmosférico em maior quantidade e que o nosso organismo não aproveita do jeito como está. Apenas algumas bactérias localizadas em algumas plantas que absorvem esse gás, transformando em substâncias que depois vão ser úteis para o nosso organismo. É o gás nitrogênio. Gás nitrogênio. O nitrogênio pertence a qual família da tabela periódica, gente? Nossos professores assumiram ser bem bichas. É da família 5A. Ou não pude assistir sábado Biologia Moscóvio. Marquinhos. Então, o nitrogênio é da família 5A. O nitrogênio tem número atômico 7. Fazendo sua configuração eletrônica para constatar bem, um S2, 2S2, 2P3. Então, na primeira camadinha, ele tem 2 elétrons. Na segunda camada,
5 elétrons. Então, qual é a tendência do nitrogênio? Tendo 5 elétrons, ele quer ter 8, para ficar também igual ao gás nobre neônio. Não vai ficar igual ao gás nobre, tá? Eu sempre tenho essa mania de falar, não é muito correto. Ele vai ficar com uma configuração eletrônica igual ao do gás nobre neônio, neon, né? Os luminosos lá são de gás neon. Então, o nitrogênio, quantos elétrons ele tem na camada de valência? O nitrogênio tem 1, 2, 3, 4, 5. Outro nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. O que é que eles podem fazer? Um não pode doar para o outro, então eles vão fazer a ligação covalente, que é uma ligação de compartilhamento de elétrons. Vamos fazer uma sociedade de compartilhar e os nossos orbitais vamos interpenetrar. Então, olha aqui, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão com 6 elétrons na camada de valência, ainda não está bom. Pode compartilhar mais um? Pode. Então, compartilha mais um. Agora, se vocês contarem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o mesmo para o outro nitrogênio, estão com 7. Ainda não está legal. Então, eles podem compartilhar mais um par eletrônico aqui. Agora sim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora pertence aos dois, então eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os dois estão com 8 elétrons na camada de valência e assim eles estão estáveis e felizes, né? Esta ligação em que 3 pares eletrônicos foram compartilhados é chamada ligação covalente tripla. Tripla. Então, nós já vimos que o hidrogênio formou com outro hidrogênio uma ligação covalente simples. O oxigênio forma com outro oxigênio uma ligação covalente dupla. E o nitrogênio forma uma ligação covalente tripla com outro nitrogênio. Pensem bem, guardem bem na cabecinha de vocês. Não existe, em hipótese alguma, ligação covalente quádrupla. Não pode, dois átomos, não podem compartilhar mais do que 3 elétrons. No máximo, com o mesmo átomo, eles podem fazer 3 ligações covalentes. Então, não existem laços covalentes quádruplos, de maneira nenhuma. Então, esta aqui é a fórmula de Lewis, tá? Onde aparecem os elétrons na camada de valência. O nitrogênio com outro nitrogênio, que é a fórmula do gás nitrogênio, como ele existe no ar atmosférico, tem uma ligação covalente tripla. Por favor, gente, prestem atenção. O que é que são esses tracinhos? Esses tracinhos representam as 3 ligações que o nitrogênio fez um com o outro. São os elétrons compartilhados. Um par de elétrons, 2 pares de elétrons, 3 pares de elétrons. Aqui um par de elétrons, 2 pares de elétrons, 3 pares de elétrons. Em vez de nós mostrarmos os elétrons, nós mostramos tracinhos para representar as ligações, tá? Seria então a fórmula estrutural, tá? Fórmula estrutural. E a fórmula molecular, nós pomos o símbolo do elemento e o número de átomos. Tem nada a ver com elétrons aqui, por favor. O número de átomos que fazem parte da ligação. Quantos nitrogênios foram necessários para que essa ligação se completasse? 2. Então, nós temos aqui a fórmula do gás nitrogênio, N2. O2 é a fórmula molecular do oxigênio e H2 é a fórmula molecular do hidrogênio. Compostos iônicos não formam moléculas, formam íons, fórmula, tá? Moléculas ocorrem apenas com ligação covalente. Então, vamos lá, gente. Quando 2 não metais se encontram e estão estáveis, eles fazem que tipo de ligação? Covalente ou molecular, que se caracteriza pelo compartilhamento de elétrons. Podemos compartilhar 1, 2 ou 3 pares de elétrons só. Mais do que isso é impossível, tá? Com o mesmo átomo.
certo? Vamos ver agora uma molécula de uma substância extremamente importante para nós, né? Além do oxigênio, o que é que a gente não pode ficar sem? Sem a água, que é um bem esgotável, né, gente? Por isso tem que cuidar muito desse bem preciosíssimo que a gente tem. Não há o que pague a água, né? Então, a água, como é que é a fórmula da água? Todo mundo conhece. É H e O, né? Então, a fórmula da água é formada por... A água já é formada por dois elementos químicos diferentes. Inclusive, também esqueci de falar. Quando eu tenho o H2, que é formado pelo mesmo elemento químico, O2, formado pelo mesmo elemento químico oxigênio, e nitrogênio, formado pelo mesmo elemento químico nitrogênio, quando uma substância for formada pelo mesmo elemento químico, elas são chamadas de substâncias simples, né? E quando uma substância for formada por dois ou mais elementos químicos diferentes, nós já falamos isso só para reforçar, tá? Eu tenho uma ligação, tem uma substância composta, como vai ser no caso da água. Então aqui, gente, eu vou ensinar uma coisa para vocês que vocês vão aprender melhor lá no primeiro ano. Como aqui não vai ser tão simples quanto hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, eu vou fazer o seguinte. Quantos elétrons tem o hidrogênio na camada de valência? 1. Quantos elétrons tem o oxigênio na camada de valência? Lembrem-se de que eu não preciso fazer a configuração eletrônica para saber isso. Se eu tenho a tabela periódica na minha mão, eu só olhar em que família pertence o oxigênio, eu já sei quantos elétrons ele tem na camada de valência. O oxigênio pertence à família 6A, o grupo desses 6, que são os calcogênios. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência. Quando nós vamos fazer agora a ligação covalente, que eu sei que é covalente. Como é que eu sei que é covalente, professor? Porque não tem metal. Sempre quando eu vou fazer uma ligação com átomos que não sejam metais, a ligação é covalente, tá? Então, aqui, eu coloco no meio o elemento que vai fazer o maior número de ligações. Quantas ligações o hidrogênio precisa fazer para ficar estável? Quantos elétrons ele precisa ter? 2. Ele tem 1. Então, ele vai precisar de mais um só. Vai fazer uma ligação só. O oxigênio tem 6. Portanto, quantas ligações ele precisa fazer para ficar estável? Ele precisa de 2 elétrons. Então, eu coloco esse cara que precisa de mais elétrons no meio, com o número de elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele vai ligar-se com o hidrogênio para formar a água. Aí vocês vão ver de onde que surge a fórmula da água. Por que a água é do jeito como é a fórmula dela, né? Então, agora deixa eu falar uma coisa para vocês que é bom que vocês gravem desde já. Eu não vou cobrar isso, mas já é bom aquele aluno que já está empenhado em saber bem para o ano que vem, né? A água não tem uma estrutura linear. A água tem uma estrutura angular em V. Ela forma uma fórmula assim, ó, em V, tá? Angular. Então, o hidrogênio tem quantos elétrons, gente? 1, né? Então, vamos fazer uma sociedade de compartilhar. Os dois aqui, né, fazem lá um conchavo aqui e vão compartilhar um par eletrônico. Com quantos elétrons ficou o hidrogênio? Vamos ver lá. 1, 2. Quantos elétrons ele precisa para ficar estável? 2. Então, esse hidrogênio não pode fazer uma ligação nenhuma. Já está feliz, já está contente, já está com o número de elétrons que ele desejar. Porém, o oxigênio está com quantos elétrons? Vamos lá. 1, que agora eu conto como sendo dele também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o oxigênio fica lá pisoteando, né? Ai, eu e agora? Eu ainda não estou estável. O que eu faço? O que a gente faz? Pega o irmãozinho gêmeo de quem? Do hidrogênio, né? Nós pegamos mais um hidrogênio, né? Com um elétron. O hidrogênio tem só um elétron. E vamos fazer um novo compartilhamento aqui, né? Teremos, então, a fórmula da água. Que fórmula é essa? Então, agora o oxigênio ficou com quantos elétrons? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou com 8 elétrons. Agora ficou todo mundo feliz. O hidrogênio ficou com 2, o estrogênio ficou com 2, o oxigênio ficou com 8, tá todo mundo na paz, né?
E essa fórmula em que aparecem os elétrons da camada de valência, a fórmula de Lewis, né? Fórmula de Lewis. A fórmula agora estrutural, o oxigênio no meio, eu já falei para vocês que não é linear a molécula da água. A molécula da água é assim, ó, angular em V. Vocês vão aprender melhor a geometria molecular no ano que vem. Mas tudo bem, não custa a gente fazer aqui, né? Então, a água, na verdade, a molécula dela é assim, tá? Essa aqui é a fórmula estrutural. Olha aqui, um par de elétrons compartilhados com hidrogênio, outro par. Então, são duas ligações covalentes simples. Não é dupla, não tem nenhuma dupla aqui. Simples e simples também. Essa fórmula é a fórmula estrutural. E agora, qual é a fórmula da água? Então, qual é o cara que aparece em maior quantidade? Hidrogênio. Então, vamos colocá-lo na frente. A água é formada por hidrogênio e oxigênio. Quantos hidrogênios? 2. Foram 2 hidrogênios necessários. Quantos oxigênios? 1. Então, a fórmula da água é H2O, que nós já sabemos de longa data, né? Mas agora nós sabemos explicar por quê. Porque o oxigênio, ao ligar-se com o hidrogênio, tem que fazer duas ligações covalentes simples, para que todos os átomos envolvidos adquiram a estabilidade, ou seja, o oxigênio com 8 elétrons na camada de valência e o hidrogênio com 2 elétrons, né? Com o gás hélio, gás nobre. Então, aqui estava a ligação da água, essa fórmula molecular, né? Essa fórmula molecular. Os compostos iônicos, gente, aqueles que nós vimos anteriormente, eu tenho que sempre fazer a comparação entre os dois. Os compostos iônicos, que é de metal com não, quando um metal se liga com um outro não metal, né? Então, naquela ligação iônica, nós sabemos que todos os compostos são sólidos na temperatura ambiente. Todos os compostos iônicos, sem exceção. Já os compostos covalentes ou moleculares podem ser encontrados na forma de gases, como o hidrogênio, oxigênio ou nitrogênio, na forma líquida, como a água, e na forma sólida, como é o caso, por exemplo, do açúcar. A glicose, que é um açúcar, é um monossacarídeo, o açúcar que a gente utiliza normalmente, a sacarose. Mas então, o açúcar, glicose, também a sacarose, fazem ligações covalentes e são compostos moleculares, são sólidos na temperatura ambiente, tá? Bem, pessoal, então, como eu já falei, né, vou repetir de novo, os compostos moleculares, essas formas moleculares, a ligação covalente, enfim, dá origem a compostos moleculares quando são formados por um número fixo, um número assim meio baixo e determinado de átomos. Uma água, a amônia, a glicose, a frutose, a sacarose, etc. Agora, quando nós tivermos moléculas muito grandes, enormes, macromoléculas, formadas por até N átomos, como é o caso, gente, que pena, não trouxe aqui, mas vocês podem pegar o lápis de vocês, ele é constituído do quê? De grafite, aquele, né, que vocês escrevem, é o grafite. O grafite, a grafite, como a gente fala, a grafite é constituída só e unicamente de carbono. Então, na apostila, vocês veem lá como é a estrutura da grafite, né? São fórmulas hexagonais, certo? Que tem uma ligação fraca entre os carbonos aqui e fazem com que esses carbonos deslizem uns sobre os outros, o que permite nós deixarmos traços com a grafite. Por isso que a gente escreve com ela, né? Com a grafite do lápis, certo? A grafite é boa condutora de eletricidade, de calor, é mole, né? Tem um brilhinho assim, né? Enquanto que o diamante, gente, o diamante, ele também é formado única e exclusivamente de carbono,
igual ao grafite. Nós chamamos esse fenômeno de alotropia. Alotropia, o mesmo elemento químico é capaz de... Isso aqui não é nosso assunto agora, vamos deixar para lá, né, gente? Então, o diamante, ele é formado também só de carbono. Só que o diamante tem características totalmente diferentes do carbono grafite, da grafite, né? Que também é formada por carbono, devido à sua estrutura molecular. Então, esse caso aqui, eles são chamados de compostos covalentes, porque são compostos que têm macromoléculas, né, com um número indeterminado de átomos. Já as moléculas menores são chamadas de compostos moleculares, nós chamamos de moléculas simplesmente, né? O que mais que eu queria falar para vocês aqui das ligações covalentes? Gente, eu vou ser bem boazinha para vocês hoje, além da matéria, não, espera aí só um pouquinho, nós vamos fazer junto algumas moléculas aqui. Algumas moléculas, eu organize as ideias na página 6, vou fazer com vocês, tá? Peguem a apostila e façam junto, não deixem a apostila lá em branco. Não vou dar nenhum exercício, vou querer que vocês se organizem nos exercícios que eu pedi, porque tem muita gente que não tá mandando nada. E daí eu vou dar nota como, gente? Aí não adianta reclamar, porque tá tudo certinho lá que vocês que eu pedi o exercício, está catalogado lá, e vocês têm obrigação de fazer, estão ficando tocados sem nota, ficar com 0, hein? Portanto, entreguem os trabalhos. Então, da água nós já fizemos, organizar sua água. A água, fórmula molecular, fizemos tudo direitinho. 2 ligações simples. Amônia. Então, tem a fórmula da amônia. Amônia é NH3. Vou fazer com vocês aqui, gente. A amônia é da família 5A. Portanto, tem 5 elétrons na camada de por aqui, ó. Nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. Hidrogênio, 1 elétron na camada de valência. Então, o nitrogênio vai fazer quantas ligações? 3. Tem 5, precisa de 3 para ficar com 8. Então, ele é o átomo que vai fazer maior número de ligações. Vou colocar no meio, tá? 1, 2, 3, 4, 5. O hidrogênio aqui, com 1 elétron, uma ligação covalente, tá? Outro hidrogênio, outra ligação covalente simples. Mais um hidrogênio, outra ligação covalente simples. Quantos elétrons ficou nitrogênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou estável, sobraram 2 elétrons sem fazer ligação. Cada hidrogênio ficou com 2 elétrons, ficaram estáveis. Então, seria a fórmula E, essa seria a fórmula de Lewis, né? Agora a fórmula estrutural seria, ele é piramidal, tá? Piramidal, na forma de uma pirâmide. Então isso que vocês vão aprender ano que vem, eu não vou cobrar isso de vocês, porque é mais complicadinho e teria uma aula especial para fazer isso aqui, tá? Então, a amônia, que é um gás, é formado por, o que ela é formada pelo quê? Por 1 átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio, é o que pede aqui, né? Então, 1 átomo de nitrogênio, 3 de nitrogênio. Número e tipo de ligações. Quantas ligações foram feitas? 3 ligações covalentes simples. Essa é simples, essa é simples e essa é simples, certo? Então, tá? Feito aí, ligações simples. 3 ligações simples. 3 ligações simples. Essa é a fórmula estrutural dela e essa é a fórmula de Lewis, né? Fórmula eletrônica ou de Lewis. Agora pede o nitrogênio, gente. Como é que é o nitrogênio? A gente já até fez, então não vou fazer de novo. O metano. O metano é formado por carbono e hidrogênio. É o gás metano, tá? É um hidrocarboneto, depois vão aprender isso. O carbono, primeira vez que nós estamos pegando um elemento que tem da família 4. Com silêncio, gente, sem problema. Sem problema, quem é mesmo? Né? Com silêncio, gente, sem problema, eu sempre escrevo Flavinha Pleróvio, né? Então, o carbono, ele tem 4 elétrons na última camada, então ele vai precisar de quantas ligações? 1, 2, 3, 4. Quantas ligações ele precisa fazer para ficar estável? 4. Prof, você falou que não pode ter 4 ligações. Não pode ter 4 ligações com o mesmo elemento químico. Nós já vamos ver. O hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência. Então, a gente coloca o carboninho no meio, com 1, 2, 3, 4 elétrons. E o hidrogênio
um elétron, o mais distante possível o hidrogênio, e um hidrogênio aqui, tá? Vamos ver, uma ligação covalente, quantos elétrons ficou carbono? 5. Mais uma ligação covalente, quantos elétrons ficou carbono? 6. Mais uma ligação covalente, 7. Mais uma ligação covalente, 8. Então, agora o carbono ficou com 8 elétrons na camada de valência e cada hidrogênio ficou com 2. Ficou todo mundo estável. E veja bem que aqui não é uma ligação covalente quádrupla. O carbono está fazendo 4 ligações, mas são com átomos diferentes e não com o mesmo elemento, fazendo 4 ligações, né? Então, ali nós temos a fórmula eletrônica de Lewis, a fórmula estrutural é CH em forma aqui de cruz, então, H, essa é a fórmula estrutural do gás metano. Então, no metano, nós temos um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Quantas ligações covalentes? 4. Todas elas são simples. Um tracinho só é ligação simples, ligação simples, ligação simples, ligação simples. 4 ligações simples. Façam lá na apostilinha de vocês, hein, gente? Na página 6, tá? Página 6. Façam aqui comigo, por favor. E temos o formaldeído. Isso eu nem precisaria estar com vocês aqui, porque é muito complicado para o nível de vocês fazer a molécula do formaldeído, que na verdade é o formol, né? Uma quantidade de formaldeído, 40% em água, forma formol. Então, o formaldeído é constituído por hidrogênio. Nossa, até pede para vocês fazerem a fórmula. É bem fácil que vocês vão fazer a fórmula. HCH2O, que foram envolvidos 3 elementos químicos, uma substância composta, né? Então, o hidrogênio, o carbono, vai fazer quantas ligações químicas? 4, porque ele tem 4 elétrons na última camada, o hidrogênio tem 1, e o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, vai fazer 2 ligações. Então, eu vou colocar no meio o carbono, com 4 elétrons, né? 1, 2, isso aqui é só para vocês terem, tá? Porque eu não vou pedir isso aqui não para vocês, não se preocupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o hidrogênio, vamos pôr hidrogênio aqui, né? Com 1 elétron na camada de valência, outro hidrogênio com 1 elétron na camada de valência. E o carbono com 4, né? Então, o carbono faz uma ligação covalente com o hidrogênio, faz uma ligação covalente com outro hidrogênio. O carbono ficou com 6 elétrons, cada hidrogênio ficou com 2, e o carbono aqui ainda faltam 2 ligações. Então, ele faz uma ligação covalente com o oxigênio, outra ligação covalente com o oxigênio. Vamos ter aqui uma ligação dupla. Então, a fórmula, essa aqui é a fórmula eletrônica ou de Lewis, e a fórmula molecular é a fórmula estrutural é H, tracinho, o carbono, que faz uma ligação dupla com o oxigênio. Então, seria essa a fórmula estrutural, e a molecular seria essa, CH2O, um carbono, 2 hidrogênios e um oxigênio. Quantas ligações covalentes simples nós tivemos aqui? Só essas. Nós tivemos 2 ligações covalentes simples e uma ligação covalente dupla, tá? Então, aqui seria esse exercício da página 6. E na próxima aula, nós vamos fazer exercícios. Então, eu quero todo mundo com as apostilas lá na segunda-feira, que daí eu quero que vocês tirem uma fotinho dos exercícios que nós vamos fazer juntos, para que eu possa explicar melhor as ligações covalentes e iônicas, tá? Não vou deixar essa bomba só para vocês, não. Vamos fazer juntos e eu vou explicando melhor. Então, um beijão, bom final de semana para vocês.